Beleza, pessoal? Chegamos então à parte 4 dessa nossa primeira aula de administração geral, para você que está aí começando do zero. E nessa primeira aula é uma aula toda baseada na evolução do pensamento administrativo, ou seja, na evolução das principais teorias administrativas, começando lá na visão mais clássica do início do século passado, caminhando até as últimas décadas do século, com a chamada abordagem contingencial que a gente vai ver nesse bloco, né? Então, a ideia dessa aula é dar uma visão geral, um panorama geral dos principais elementos, das principais características e, claro, as características mais cobradas em prova de cada uma dessas teorias, não é? Entender que essas teorias elas têm um valor histórico, todas elas têm uma contribuição específica e todas elas têm alguma utilidade nos dias de hoje, seja para a gente entender outros conceitos e outras teorias que a gente vai estudar ao longo das nossas outras aulas desse curso de administração geral, seja do ponto de vista prático, né? Ou seja, realmente as teorias têm a sua aplicabilidade, tanto nas organizações privadas quanto nas organizações públicas, não é? Só para a gente dar um panorama geral antes da gente evoluir, dá uma olhada nesse quadro, que a gente já viu 2 vezes na aula de hoje, mas é sempre bom a gente utilizar ele como referência, não é? Então, vamos lembrar. A gente começou a nossa aula falando da abordagem clássica, e a gente viu que a abordagem clássica envolve tanto a administração científica quanto a teoria clássica da administração. A gente viu que a administração científica foi lá descrita especialmente por Taylor, naquela busca de você desenhar as tarefas. Então tinha uma ênfase nas tarefas, buscava-se desenhar o melhor jeito de executar a tarefa dos trabalhadores, né? Então o papel dos engenheiros e dos dirigentes era desenhar a tarefa e o papel dos operários era executar adequadamente aquelas tarefas. Havia toda uma preocupação com a padronização de procedimentos e toda uma busca muito analítica do melhor desenho de tarefas para garantir a melhor eficiência da organização. Por outro lado, a teoria clássica da administração, que compõe, junto com a administração científica, a escola clássica, a teoria clássica é desenvolvida por outro cara, ou seja, principalmente um francês chamado Fayol, e tem uma visão mais sintética, uma visão focada na estrutura. Então ela enfatiza a estrutura. E ela tenta descrever a melhor forma de você estruturar uma organização, pensando no funcionamento da organização, que vai conduzir também a maior eficiência. Então, enquanto a administração científica é analítica e tem um olhar de baixo para cima, a teoria clássica é sintética e tem um olhar de cima para baixo. As duas são abordagens de sistema fechado e as duas buscam maior eficiência da organização. Ok? Bom, depois a gente estudou a teoria das relações humanas, foi a que a gente estudou em seguida, não é? Ou seja, a gente foi lá falar da teoria das relações humanas, que vai tratar da humanização da administração. É quando você começa a focar, a ênfase é no ser humano, não é? Então passa a ser a preocupação com outros incentivos que não os incentivos financeiros e monetários da escola clássica. Na escola de relações humanas, a gente vem com o conceito do homem social, a gente percebe a importância do grupo informal e de como esse grupo pode influenciar o desempenho do indivíduo. E começa a entender que o indivíduo tem outros incentivos que não financeiros. Então você começa a se preocupar com incentivos emocionais, afetivos, psicológicos que podem afetar o desempenho. Depois a gente pulou e estudou a teoria ou a abordagem comportamental. Como a gente viu, na verdade, a abordagem comportamental ela inclui várias teorias de motivação e de liderança. A gente acabou falando sobre 2 teorias de motivação de Maslow e de Herzberg, para exemplificar. A gente vai tratar realmente no nosso curso em mais detalhe dessas questões mais à frente, mas a gente já exemplificou, não é? E a gente viu que a teoria comportamental ela trata exatamente de enfatizar também o indivíduo, mas no contexto mais amplo da organização, e de entender a complexidade do indivíduo e de como essa complexidade das nossas escolhas influencia o nosso comportamento. Vimos também na teoria comportamental que o objetivo dos indivíduos são diferentes dos objetivos da organização, mas é possível conciliar esses objetivos de forma que haja uma integração entre o objetivo de cada pessoa, de cada trabalhador, com os objetivos maiores organizacionais, não é? E a gente viu que essas teorias de motivação e liderança elas buscam exatamente isso, né? Tratar dessa conciliação entre esses diferentes interesses. Antes da gente passar, só para lembrar, né, a teoria das relações humanas ela também é focada num ambiente fechado. Então, assim como a escola clássica, a teoria das relações humanas ela é típica de ambiente fechado. Bom, depois da teoria comportamental, a gente passou para o desenvolvimento organizacional, a chamada teoria do DO. E a gente viu que a teoria do DO realmente ela é feita a partir da concepção da teoria comportamental. Você parte da ideia de que as organizações precisam mudar, porque a mudança é inevitável, então o melhor que as organizações fazem é fazer isso de uma forma planejada e contínua, sempre promovendo o desenvolvimento das pessoas, envolvendo as pessoas nos processos de mudança, alterando a cultura organizacional para aperfeiçoar o seu próprio desempenho, né? Então essa é a teoria do DO, aí um desdobramento, né, da teoria comportamental.
Depois disso, com isso aí a gente encerrou, claro, os nossos 2 primeiros blocos. No terceiro bloco, a gente começou falando do chamado da teoria neoclássica da administração. Não é? Na teoria neoclássica da administração, a gente deu destaque para a questão da administração por objetivos, né, da APO, focando naquela ideia de que, na verdade, o trabalho tem que ser feito para alcançar resultados, para alcançar objetivos, e tudo que é feito na organização tem que ser baseado em objetivos. Não é? Então essa foi a teoria. E depois a gente viu a chamada visão do estruturalismo. A visão do estruturalismo que engloba a teoria da burocracia, que está aqui, e a teoria estruturalista propriamente dita. Né? Então essa aqui é a visão do estruturalismo. A gente viu na teoria da burocracia todo aquele modelo que é concebido originalmente por Max Weber, que vai dar toda aquela característica de você se basear nas normas, de você ter racionalidade econômica, de você buscar eficiência a partir dessa racionalidade, de você ter procedimentos padronizados, a comunicação bastante formal, a ideia da impessoalidade, a ideia da meritocracia, ou seja, as características clássicas do modelo burocrático. E vimos depois que a teoria estruturalista ela é bastante complexa e ao mesmo tempo bastante eclética. Ela tenta juntar elementos da teoria clássica com elementos da teoria de relações humanas, ela faz um desdobramento crítico a partir da teoria da burocracia, ela considera o ambiente, ela enfatiza não só a estrutura, mas também, além da estrutura, enfatiza as pessoas e o ambiente, então ela já é um passo em relação à teoria de sistemas, que a gente vai estudar agora. Ela considera todos os níveis hierárquicos, ela considera a estrutura formal e a estrutura informal, ou seja, ela é bastante complexa e enxerga o mundo como um mundo, uma sociedade de organizações, e o indivíduo que faz diferentes papéis nessas diferentes organizações é o chamado homem organizacional, que não necessariamente se realiza executando o seu trabalho, mas que pode se realizar fazendo outros papéis em outras organizações. Portanto, pessoal, sobraram 2 teorias para a gente estudar nesse quarto bloco, que são a teoria dos sistemas e a teoria da contingência. Não é? Antes da gente deixar para as próximas aulas as várias visões que a gente vai trazer sobre novas abordagens, a gente vai ter que falar sobre processo, sobre qualidade, sobre engenharia, sobre planejamento estratégico. São várias abordagens diferentes que são desenvolvidas especialmente a partir da década de 90, mas já um pouco antes a gente começava com o desenvolvimento de vários elementos importantes que compõem o pensamento administrativo. Uma última dica que eu queria dar para vocês nesse quadro é o seguinte: como a gente viu, algumas dessas teorias elas têm uma natureza normativa ou prescritiva, ou seja, elas tentam normatizar, dizer o jeito certo, prescrever o jeito certo de administrar. E outras teorias elas têm uma característica mais explicativa, descritiva. Então é mais ou menos fácil da gente identificar. Então eu vou marcar para vocês, porque isso é cobrado em prova, quais são as teorias prescritivas, e aí a gente sabe que as outras são, claro, explicativas. Não é? Então volta para a tela, a gente tem que saber que aqui dentro das teorias prescritivas a gente tem a administração científica, ela é prescritiva, a teoria clássica ela também é prescritiva, a teoria das relações humanas é prescritiva e a teoria neoclássica é prescritiva também. Ou seja, todas essas 4 teorias elas tentam prescrever ou normatizar dizendo o que deve ser feito. Né? As demais teorias elas têm uma natureza mais descritiva, elas procuram descrever os fenômenos organizacionais e explicar como esses fenômenos acontecem. Não é? Então, muito mais do que dizer o jeito certo. Ok? Bom, pessoal, só aproveitando essa retomada, então a gente vai começar agora com a teoria dos sistemas e aí a gente encerra a nossa parte teórica da aula de hoje com a abordagem contingencial. Então vamos lá, vamos falar dessa abordagem sistêmica da administração. A primeira coisa é entender o que é um sistema. Não é? Então, essa é a representação, isso que está na tela de vocês, é a representação gráfica de um sistema. Eu consigo enxergar essa caixinha amarela no meio é o meu sistema. Ou seja, a minha organização entendida como um sistema. Ela não é um sistema fechado, ou seja, ela está situada dentro de um ambiente e ela interage com o ambiente. Por interagir com o ambiente, eu vou entender a minha organização, que é uma coleção de processos, como um sistema aberto. Quando é um sistema aberto, significa que ela vai ser capaz de receber diversas formas de entrada, ou de energia, de materiais, de informação que vem do meio ambiente e vai gerar diversas formas de saída, sob a forma de produtos, informação, energia também para o meio ambiente. E além disso, existe um processo de retroalimentação ou feedback a partir do qual a organização consegue se regular, ou seja, ela consegue verificar a partir das suas saídas e da adequação dela aos seus objetivos, o que ela precisa fazer de diferente do ponto de vista de receber entradas e de processá-las para alcançar objetivos específicos, né, mantendo a regulação do sistema. Então essa é a visão sistêmica. E dentro da organização, o que a gente encontra? Então vamos pensar nisso. Né? Quando eu olho para a caixinha da organização, eu encontro vários órgãos. Né? Ou seja, um sistema vai ser entendido assim, como um conjunto de órgãos que se relacionam entre si
compondo uma determinada estrutura que influencia, por sua vez, o seu funcionamento, e esse conjunto de órgãos tem uma visão única, não é? Tem uma visão equilibrada e harmônica, objetivos alinhados entre si, capazes então de promover, de receber entradas do ambiente, processar isso de diversas formas e gerar determinadas saídas, e a partir do processo de retroalimentação, garantir o equilíbrio do sistema e a melhoria contínua desse sistema. Ok? Então vamos voltar para a tela. Então, dentro desse entendimento, eu vou pensar sempre que um sistema vai ser descrito como um conjunto de elementos interligados, que são os órgãos que compõem o sistema, não é? Além disso, os sistemas têm propriedades que as unidades isoladas não têm. Isso é o que a gente chama de emergente sistêmico. Então, quando eu olho para uma organização e penso que a organização é um sistema e vejo que ela tem várias partes, quando eu olho cada uma dessas partes, elas têm algumas propriedades específicas. Mas quando eu junto todas elas e boto elas para funcionar como um sistema, a partir daí esse conjunto tem propriedades que as partes isoladas não tinham. Isso é o emergente sistêmico. Então emergem propriedades exatamente do funcionamento como sistema. Além disso, os sistemas têm objetivos, ou seja, esse conjunto caminha para alcançar alguns tipos de objetivos que são traçados. E mudanças em qualquer parte provocam reações globais, ou seja, os elementos não são isolados. Então, se eu atinjo uma determinada parte do sistema, de um determinado órgão, é bem possível que isso provoque efeitos globais, que podem ser maiores ou menores, dependendo da forma como estão interligados esses órgãos, né, de como se dá o funcionamento desse sistema. Ok? Virando a tela, eu vou pensar sempre nisso, né? Ou seja, a organização como sistema aberto. Isso significa dizer o quê? Se a organização, ou se as organizações são sistemas abertos, então elas têm uma interação constante com o ambiente. Isso me indica também que as organizações têm capacidade de crescerem, de se adaptarem a diferentes condições ambientais e de se autorreproduzirem, ou seja, de criarem novas organizações, não é? A partir de um núcleo já existente. Esses sistemas, como eles interagem com outros sistemas no ambiente, eles vão viver numa situação de competição. Então, se eu pensar num grande ambiente onde eu tenho várias organizações, elas podem competir entre si pelos recursos que o ambiente maior oferece. Além disso, elas são capazes, por meio do processo de retroalimentação, de garantirem a sua autorregulação. Ou seja, elas conseguem aprender o que está dando certo, o que está dando errado e regular os seus processos a partir das entradas e do processo de retroalimentação. Então, como as organizações são sistemas abertos, elas apresentam essas características, ou seja, elas interagem o tempo todo com o ambiente, elas têm capacidade de crescer, se adaptar e se autorreproduzir, elas competem com outras organizações e elas são capazes de se autorregularem na busca por seus objetivos. Pessoal, antes da gente entrar em alguns detalhes, algumas características que compõem os sistemas abertos, eu fico imaginando, né? Para quem está ouvindo isso pela primeira vez, é meio viajante essa história de abordagem sistêmica. É assim mesmo, né? Faz parte. Na verdade, é uma das abordagens mais importantes. Ela é, como a gente viu, uma evolução a partir da teoria estruturalista e ela vai influenciar muito a abordagem contingencial que a gente vai ver a seguir. Ela enfatiza muito essa questão do ambiente. Isso é crucial, porque nos dias de hoje a gente vai enxergar, de fato, as organizações como sistemas abertos, tendo que ser sistemas abertos, porque se elas fecham, se elas se isolam e tentam se comportar como sistemas fechados, elas tendem a deterioração e tendem a não sobreviver, e essa é uma percepção cada vez mais importante, que vai estar na próxima escola, que é a abordagem contingencial, ou seja, da necessidade das organizações se adaptarem às condições ambientais, né, de responderem a essas condições ambientais, e essas características que a gente está vendo aqui são úteis para a gente entender o que acontece com as organizações, sejam elas públicas ou privadas, ou seja, a abordagem sistêmica, em que pese ela trazer vários conceitos diferentes aqui particulares, elas enriquecem aí o nosso ferramental, né? Ou seja, para a gente dar a gente capacidade para a gente entender várias outras teorias que a gente vai ver e de entender vários fenômenos do nosso dia a dia, né, dentro de organizações. Okay? Então vale a pena esse esforço de entender essas propriedades sistêmicas, porque isso realmente é útil e é cobrado em prova. Então tem uma utilidade imediata que nos interessa sobretudo aqui. Okay? Bom, o que a gente vai ver agora são as várias características que essa visão da teoria de sistemas traz para o entendimento de uma organização, ou seja, características que uma organização tem exatamente por ser compreendido como um sistema. Não é? Então volta para a tela, pessoal. A primeira coisa é isso, né? A linha número 1 aí. Ou seja, a organização ela é capaz de importar energia do seu ambiente. Então esse é um ponto importante. Não esqueça qualquer tipo de conceituação física de energia, não é isso, né? A ideia aqui é geral aqui é a seguinte: ela importa energia, que é uma força vital para que ela consiga sobreviver de alguma forma.
Bom, ela vai ser capaz de processar as entradas que ela recebe do meio ambiente e é capaz também de exportar energia. Isso forma o chamado ciclo de eventos. Então, se a gente for pensar no sistema dessa forma, né, ele recebe entradas, ele gera saídas, inclusive sob a forma de energia, se realimenta. Esse processo de entrar, processar, emitir saídas e ter o feedback é o que compõe o chamado ciclo de eventos, né? Esse é um ciclo de eventos e isso acontece de forma contínua, um ciclo atrás do outro dentro de uma organização. Até aí tudo bem. A partir daqui a gente começa a considerar alguns problemas, né? Alguns conceitos que são mais complexos. O primeiro deles é a entropia negativa, okay? Também chamada de negentropia. A entropia negativa é o seguinte: teoricamente, todos os sistemas fechados ou abertos, eles têm uma tendência natural a se deteriorarem, não é? Ou seja, a se desfazerem, a perderem a sua vida, a morrerem. Então, essa tendência é chamada aqui de entropia. Então, todas as organizações, para sobreviverem, elas precisam ser capazes de interagir com o ambiente, importar a energia do ambiente, e a partir dessa importação de energia maior do que sua exportação, ela gera então uma força chamada de entropia negativa, que é isso que vai contrabalançar a tendência natural à morte que toda organização tem. Então, a entropia negativa é uma propriedade que a organização precisa ter para resistir ao processo natural de entropia que levaria ela à morte. E isso pode parecer viajante, mas há várias e várias questões de prova de todas as bancas, do CESP, da ESAF, da FCC, da Cisgran Rio, da FGV, que tratam da questão da entropia negativa. É um dos elementos mais importantes da concepção da visão sistêmica da teoria das administrações, ok? Então lembra disso, a organização tem que ser capaz de importar mais energia do que ela exporta, porque assim ela tem energia, a entropia negativa, que vai contrabalançar a tendência natural à entropia que levaria ela à morte. Assim, com a entropia negativa, ela consegue fazer isso e consegue sobreviver, consegue se sustentar ao longo dos anos, ao longo do tempo, ok? Volta para a tela. Além disso, a informação pode ser utilizada, pode ser considerada um dos insumos que tem entrada, o controle se dá pela retroalimentação, ou seja, a regulação se dá por meio do feedback. Outro ponto que é mais complexo, que é chamado estado estável e homeostase dinâmica. Homeostase é o mesmo que equilíbrio. O que quer dizer isso? Quer dizer que as organizações elas têm um equilíbrio dinâmico. Traduzindo de novo, as organizações poderiam ter um equilíbrio estacionário, elas ficam sempre iguais e equilibradas, mas não é assim que acontece. Como as questões que estão no ambiente provocam desafios constantes o tempo todo, e mesmo as forças internas acabam provocando mudanças, as organizações mudam o tempo todo. Mas o fato delas mudarem não significa que elas estejam em desequilíbrio, ou seja, elas conseguem permanecer em equilíbrio mesmo mudando. Daí porque a gente diz que elas têm, como sistema abertos, um equilíbrio dinâmico, ou seja, a partir dos processos de realimentação, elas conseguem se regularem e mesmo com as mudanças acontecendo, elas conseguem manter esse equilíbrio. Então, isso é o que a gente chama de homeostase dinâmica ou equilíbrio dinâmico. Volta para a tela. Além disso, as organizações elas são capazes de se diferenciar, diferentes órgãos fazem papéis diferentes para justamente serem complementares entre si, e outro conceito fundamental, o conceito de equifinalidade. Equifinalidade significa aqui que uma organização pode seguir dois caminhos diferentes, ou vários caminhos diferentes, para chegar no mesmo resultado. Isso significa dizer, não existe só um jeito de você chegar aos seus objetivos, existem vários caminhos para isso. Então, vários caminhos diferentes chegam ao mesmo fim, isso é o que a gente chama de equifinalidade. De todas essas propriedades que a gente viu aqui, eu gostaria que vocês se fixassem exatamente nas três mais complexas e, por outro lado, são as três mais cobradas em prova, que são a entropia negativa, a homeostase dinâmica e a equifinalidade. Então, relembrando, entropia negativa significa que a organização precisa ser capaz de importar mais energia do que ela exporta. Com isso, ela vai ter a entropia negativa, ou negentropia, que é uma força que vai fazer ela resistir à tendência natural de entropia, ou seja, de morte, de desfazimento, né, de destruição. Então, com isso, ela vai conseguir sobreviver. O segundo ponto é o conceito de homeostase dinâmica, que, como a gente viu, significa a ideia de equilíbrio dinâmico, ou seja, a organização precisa ser capaz de se autorregular por meio dos processos de feedback, de retroalimentação, para se adaptar a diferentes condições. Então, embora ela mude, ela mantém o equilíbrio na mudança. Por isso a gente diz equilíbrio dinâmico ou homeostase dinâmica. E, por último, equifinalidade. A organização tem objetivos a alcançar, tem missões a cumprir, e ela precisa saber que tem mais de um caminho para alcançar esses objetivos, para cumprir essa missão. Então, há vários caminhos possíveis para chegar no mesmo resultado, na mesma finalidade. Isso é o que a gente chama de equifinalidade. E as organizações, como sistemas abertos, elas precisam ter essas três características, ou seja, elas precisam ter
a entropia negativa, precisam ter homeostase dinâmica e precisam ter equifinalidade, ou seja, seguir o princípio da equifinalidade. Isso faz parte da vida, vamos dizer, de um sistema aberto e, portanto, das organizações que a gente está entendendo aqui como sistemas abertos. Ou seja, é uma forma de enxergar, claro, as organizações, é uma forma útil para a gente descrever, dar uma visão realmente sintética e de entender as várias inter-relações que acontecem dentro de um sistema e do sistema com o seu ambiente ou com um suprassistema, não é? Ou seja, eu posso pensar que um sistema é composto de vários órgãos ou de vários subsistemas que são compostos de órgãos, mas também eu posso pensar que esse sistema compõe outros suprassistemas que integram o ambiente, não é? Então, a linha de corte não é muito clara, mas é um jeito de eu enxergar as relações entre as diferentes organizações relacionadas entre si, ok? Bom, vamos lá, em frente, pessoal. Vamos para a tela aqui, para a gente falar da última teoria da aula de hoje, que encerra esse nosso bloco 4 aí do ponto de vista dos aspectos teóricos, que é a chamada abordagem contingencial. Então, pessoal, a abordagem contingencial ela pode ser entendida como um avanço em relação à teoria dos sistemas em administração, porque você parte do princípio, de fato, que a organização é um sistema composto por subsistemas inserido em um sistema maior, um suprassistema ambiental, com o qual ela se relaciona, e a abordagem contingencial enfatiza as circunstâncias variáveis em que atuam as diferentes organizações. Então, olha só, o que a teoria de sistemas estava dizendo para a gente era exatamente o seguinte, olha, tudo bem, cada organização é um sistema que pode ser composto por vários subsistemas que são compostos, por sua vez, por vários órgãos que interagem entre si. Além disso, essa organização faz parte de um sistema maior, que é o ambiente dela, e ela vai interagir com outros sistemas dentro desse ambiente. Bom, esse é um ponto. Quando a gente entra para a abordagem contingencial, ele vai acrescentar uma ideia, que é a seguinte, olha, se essas variáveis ambientais mudam, a vida do sistema também deve mudar, porque ele precisa se adaptar a diferentes condições ambientais. Ou seja, se existe variação fora, isso vai demandar algum tipo de variação interna, algum tipo de capacidade adaptativa, porque as condições mudam. Isso leva a uma visão geral, que é a visão geral da abordagem contingencial, que diz, olha, não existe uma melhor resposta para todos os problemas organizacionais. A melhor resposta depende de cada situação, depende das contingências. Daí o nome de abordagem contingencial. Então, depende, o melhor estilo de gestão, a melhor forma de estrutura, o melhor tipo de liderança, os melhores sistemas, os melhores processos, dependem das contingências. Não existem respostas únicas para todos os casos. Ou seja, não existem regras válidas para todas as organizações em todos os casos. É preciso analisar caso a caso, situação a situação, ou contingência a contingência. E essa é a visão que a abordagem contingencial traz, ok? Volta para a tela. E aí ela considera, isso é um ponto importante que cai em prova, né? Considera que há uma relação funcional entre as condições do ambiente e as técnicas administrativas a serem adotadas. É uma relação funcional do tipo se, então. Eu quero explicar isso porque às vezes a banca pergunta assim, existe uma relação causal entre ambiente e organização. Não existe uma relação causal, existe uma relação funcional. Porque no final eu não posso dizer assim, olha, o ambiente mudou, então a organização muda automaticamente. Uma provoca a outra. Não é assim. Não é assim porque sempre existe uma administração que pode decidir mudar ou não mudar e como mudar. Então, quando a condição ambiental muda, então o gestor ou a administração tem a possibilidade de mudar, mas é uma decisão que ela toma. Então não é uma relação causal do tipo mudou o ambiente, mudou a organização. É uma relação funcional. Se mudou o ambiente, então a organização deve se adequar de tal forma. Por isso a gente diz que é uma relação funcional do tipo se, então. Ok? Volta para a tela. Então lembre disso. Né? Várias questões vão perguntar se é uma relação causal entre ambiente e organização na abordagem contingencial. A resposta é não, é uma relação funcional. Virando a tela, pessoal, a gente vai chegar numa concepção. Aliás, antes de entrar na tela, deixa eu explicar isso para vocês. Essas teorias, na verdade, toda a visão da abordagem contingencial parte de algumas pesquisas que mostram, então, que o ambiente, as mudanças do ambiente e também o tipo de tecnologia que a organização adota, elas influenciam muito o melhor estilo de organização. Então, todas essas teorias, todas essas pesquisas vão mostrar que na abordagem contingencial você tem que enfocar o tipo de tecnologia de produção que você utiliza e o tipo de ambiente em que você está inserido. E aí, a partir dessas considerações sobre tecnologia de produção e ambiente de trabalho, a organização vai poder escolher o melhor modelo, o melhor tipo e as melhores características de definir a sua estrutura, o seu modelo de gestão, os seus processos, os seus sistemas internos, etc, etc.
E aí, existe uma percepção geral de que você poderia classificar as organizações em dois tipos. Você poderia dizer que existem organizações mecânicas ou mecanicistas e organizações mais orgânicas, conforme a capacidade que elas tenham de lidar com mudanças no ambiente. A visão é, olha, ambientes muito rígidos, com mudanças muito lentas, ou seja, um ambiente muito estável, ele é adequado para um modelo mecânico de organização. Mas se o ambiente é muito turbulento, sujeito a mudanças muito rápidas, ou seja, com muito dinamismo, ele vai exigir modelos orgânicos de organização. Então vamos dar uma olhada nisso em detalhe. Olha na tela, pessoal. Olha só. O modelo orgânico, quais são as características dele? Então, em primeiro lugar, ele é mais adequado a ambientes estáveis, como a gente já falou. Ele se baseia num trabalho especializado, ou seja, as unidades são especializadas, os indivíduos são especializados em determinadas tarefas, os papéis são bem determinados, ou seja, cada indivíduo tem exatamente um papel a cumprir, as tarefas são muito padronizadas, ou seja, você sabe exatamente o que tem que ser feito, a hierarquia é reforçada, a autoridade é centralizada e os controles burocráticos são fortes. É claro, pessoal, que fazendo essa descrição, a gente está falando de um modelo muito próximo aos modelos clássicos da administração, né? Ou seja, uma visão típica da escola clássica da administração. E não por coincidência, não é? Porque realmente esses modelos são desenvolvidos, ou seja, toda a escola clássica é desenvolvida lá no início do século passado, em um ambiente de relativa estabilidade, pelo menos em comparação com o que a gente vai encontrar nas décadas seguintes, não é? Então, o modelo mecânico ele se mostra muito eficiente para sobreviver em ambientes desse tipo, ambientes bastante estáveis, com poucas mudanças e com mudanças lentas. Volta para a tela. Se, por outro lado, eu estou falando de um outro tipo de ambiente, ou seja, ambientes turbulentos, aí eu vou precisar de um modelo que seja orgânico, porque só o modelo orgânico vai ser eficaz em ambientes turbulentos. Aí, em vez de trabalhar com coisas muito especializadas, eu vou trabalhar com equipes multifuncionais. Em vez de papéis pré-determinados, eu vou ter papéis complexos e dinâmicos que conseguem mudar à medida que as coisas mudam, que as necessidades mudam. A integração se torna mais complexa justamente por causa dessa multifuncionalidade e desse dinamismo dos papéis. Por outro lado, a autonomia descentralizada levando autonomia para os diferentes níveis da organização e, portanto, os controles burocráticos são mais fracos. E essa organização ela tem mais flexibilidade, capaz de se adaptar com mais velocidade, não é? E aí, pessoal, só a título de exemplo, antes da gente fazer umas duas questões de prova aqui só para a gente dar uma aquecida, lembrar disso, né? Organização pública tipicamente é do tipo mecânico. E coisas como Google, por exemplo, empresas de tecnologia, normalmente são do tipo orgânico, ok? Isso dá um panorama geral para a gente de todas as teorias administrativas. Agora vamos aproveitar os últimos minutos para fazer umas duas questões de prova aqui, só para a gente mostrar como isso cai, como isso é abordado. Tem mais do que duas questões, você vai tentar fazer em casa depois, ok? Volta para a tela. Olha, a visão mecanicista de Frederick Taylor sobre as pessoas e as organizações era essencialmente uma perspectiva de sistema. Bom, a gente sabe que se ele está falando de Taylor, ele está falando da administração científica. E o tipo de sistema que existia na visão da administração científica era o sistema fechado, ou seja, eu não considerava o ambiente. Quando a gente olha para as opções, existe de fato essa opção, que é a letra E. E aí sempre lembrando, pessoal, o gabarito está sempre aqui no lado direito embaixo, quando você estiver fazendo sozinho aí, para você ter a resposta da sua questão, ok? Então, na visão da administração científica, a visão era de que a organização era um sistema fechado. Questão 2. Tempo padrão, especialização do operário, ênfase na eficiência são princípios de administração de qual escola? Bom, pessoal, está claro que ele está falando de novo de Taylor, não é? Lembra dos estudos dos tempos e movimentos para definir um padrão de como executar a tarefa, a extrema especialização do operário, a ênfase na eficiência? Então, claro que ele está falando da administração científica. Então, letra C. Beleza, tranquilo, né? Mais uma questão, pessoal, olha só, Fayol. Segundo Fayol, a definição dos objetivos organizacionais e dos caminhos a serem percorridos para que sejam alcançados relacionam-se com a seguinte função administrativa. Então a gente sabe que lá para Fayol a gente tinha como funções administrativas o planejamento, a organização, a direção, a coordenação e o controle. Só lembrando que às vezes a direção é trocada por comando, não é? De qualquer forma, a função que trata de definir objetivos e meio para alcançá-los, é claro, é a função planejamento. Então a resposta à questão é a letra A. Tá vendo? Tranquilo, né? Questão 4. Olha, na teoria motivacional de Maslow, então ele está falando da abordagem comportamental. A necessidade das pessoas de se sentirem valorizadas pelos que as rodeiam representa o tipo de necessidade, ou seja, a necessidade que as pessoas valorizem você, ou seja, a necessidade que as pessoas tenham estima
por você. Portanto, é o tipo de necessidade de estima. Então, na hierarquia de Maslow, onde a gente tem 5 níveis, e a gente começa lá com as necessidades fisiológicas, depois de segurança, depois sociais, depois de estima e depois de realização, claro que essa questão está falando da necessidade de nível elevado, necessidade de estima. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui para a gente não se exceder muito nos blocos. Existem mais algumas questões. Tentem fazer todas sozinhos, inclusive as que a gente já fez, tenta fazer de novo. Se tiver alguma dúvida, volta nos pontos do material complementar. Se for o caso, rever a teoria. Se a dúvida permanecer, entre em contato. É importante que você não tenha dúvida sobre esse assunto, porque esse assunto, como eu disse, é base para o entendimento de todo o nosso curso, né? Então é importante você passar por isso aqui sem deixar nenhuma lacuna, ok? Então, essa é a nossa dica, não é? Então, pessoal, essa primeira aula foi extremamente puxada, certamente a aula mais puxada do nosso curso de Administração Geral, começando do zero, exatamente pela quantidade imensa de elementos diferentes que a gente precisa pensar, uma quantidade vasta de várias e várias teorias com diferentes características, mas fica tranquilo. O importante é, nesse momento, entender a lógica por trás desse processo, entender isso como um processo evolutivo e entender como isso vai se refletir depois em outras coisas que a gente vai estudar. E como eu disse para vocês, nas próximas aulas, sempre que a gente estiver falando de outras teorias, a gente vai fazer referências diretas a essas visões aqui, dessas diversas teorias administrativas, para que você possa consolidar esse conhecimento aos poucos, ok? Bom, pessoal, então, a gente encerra nossa primeira aula dessa forma. Desejo a vocês ótimos estudos e a gente se vê na aula 2. Até mais.